Olá! Gente, nessa reta final desse livro, A Grande Arte de Ser Feliz, de Rubem Alves, tenho que ser sincera com vocês. Só falta mais um capítulo para finalizar o livro das Coisas da Alma, que é a terceira parte. Mas eu comi 2 capítulos na hora de expor para vocês, né? Na hora de ler. E aí eu tenho que explicar o porquê. 2 capítulos lá do comecinho da parte 1 das Coisas que Dão Alegria. A introdução não, mas os 2 capítulos, olhando hoje, eu acho que seriam necessários. Mas por que eu não coloquei? Inicialmente eu não tinha essa ideia de ler aqui para vocês, né, nos canais. Tanto do Instagram, no IGTV, no Facebook, nem no YouTube. Eu consegui esse livro de uma forma bem incomum. Hoje eu não vou nem ler o capítulo, né, porque vai acabar ficando longo, mas é mais uma explicação para vocês. Então serão mais 3 encontros depois, os 2 capítulos faltantes e o capítulo final, para encerrar essa obra maravilhosa. Voltando aqui na obra. Mas como que eu consegui esse livro, na verdade? Eu estava indo levar umas cadeiras de doação lá para o MAP, e lá tem uma biblioteca na Casa de Cultura, com livros a um preço bem popular, bem convidativos. E quando eu selecionei 5 livros para ler, e eu fui praticamente assim... Quando eu vi esse título, eu não conhecia Rubem Alves, que para mim foi um presente enorme conhecê-lo. Vale a pena vocês depois pesquisarem um pouco mais sobre a obra dele, né? Por extenso, tem uma que eu acho fantástica, que eu quero ler, Ostra Feliz Não Faz Pérola, que só o título já é bem reflexivo. E quando eu vi esse livro, essa capa, a mandala já me chamou muito a atenção, e eu falei assim, Rubem Alves... E na hora, gente, eu tinha sido indicada há um pouco tempo antes de um filme que eu assisti, e que a pessoa me falou assim, leia Humberto de Campos. E aí eu falei assim, Humberto de Campos? E fiquei, vou procurar, assim, me interessei pelo... E quando eu vi Rubem Alves, gente, pra mim era Humberto Campos. Sabe, assim, o nome não era, mas a ideia era, e eu fiquei, assim, direcionada, assim, então, intuitivamente, leva esse livro, é fulano de tal, é Humberto de Campos. E não era Humberto de Campos. Mas aí eu ganhei esse grande presente, que foi conhecer Rubem Alves, que eu comecei a ler pra mim, e como... sempre na hora de dormir, aí eu percebi que eram crônicas, né? No primeiro capítulo você já vai pegando, beleza, não é eu adoro um romance, né? Uma história com início, meio e fim. Mas crônica, no momento que eu tava, assim, eu adoro ler. Eu tô com muitos livros pra ler, ainda comprei mais 5. Mas sabe aquele momento que você não está querendo ler? Não está querendo se voltar pra dentro? Porque a leitura, na verdade, te leva a isso. É uma conversa com a gente mesmo, né? E tem momentos que você não tá querendo essa profundidade. Aí eu li um livro curtinho assim também, de histórias pequenininhas, da Ana Proa, que é Vestido Estampadinho, que eu adorei, indico a todos vocês, está aí no Amazon. Então vale muito a pena, gente, é uma leitura menininha, mas deliciosa. Inclusive me emocionei em alguns contos. E aí eu falei assim... vou ler esse livro agora, então. E aí o Yuri, o meu filho, pediu para que eu lesse na hora de dormir com ele. A gente sempre tem esse hábito de ler, mas não era um livro infantil, né? E assim que eu comecei a ler, ele gostou, a linguagem muito bacana, e ele me pedia todos os dias para ler, né? Uma das vezes, inclusive nesse capítulo, eu não fiz a pré-leitura com o Yuri para depois ler para vocês, como eu costumo fazer. Eu já li direto e tive uma grande surpresa, vale a pena depois vocês pegarem, porque você fica num vestido, numa sinuca de bico, né, com criança, num vestido apertadinho. Cara, e esse livro me trouxe, assim, muitas descobertas. A primeira vontade que eu tive de compartilhar
na verdade, eu tava lendo com ele e quando a coisa é bem bacana, você quer logo compartilhar com alguém, né? E foi esse o intuito, assim, quando eu tava lendo a crônica, o capítulo Os Olhos de Camila, que falava sobre os baldes, né, das crianças, os baldes vazios das crianças, e que a gente tem que ter isso no olhar. Aí, numa parte ali, eu achei interessante, não foi nem do início do capítulo. Ali me despertou e eu falei assim, meu Deus, que preciosidade isso aqui, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E aí surgiu essa vontade, né? Surgiu esse ímpeto de compartilhar, ainda do jeitinho que eu achava melhor. Eu tava compartilhando o momento da leitura com vocês, assim, né? Então, na hora de dormir mesmo, blusão de dormir mesmo, e assim nesse meu ambiente informal. E eu fui tendo tanto retorno positivo, e é engraçado que as pessoas nem sempre colocam, né, não, aí para todos verem, e eu achei isso fantástico, porque realmente é uma ilusão, e a gente não tem que esperar nada aparente do outro. Mas eu também não esperava, mas eu me surpreendi com os relatos, com que as pessoas foram me mandando no privado, né? E eu fiquei assim, encantada. Já via pessoas lendo, mas muito poucos, assim, acompanhei a Cláudia Lisboa falando sobre a astrologia e eu adorei na hora que ela falava, né, a luz e sombra de cada signo, gostei muito. Já tinha ouvido um pouco do Fagundes, já tinha ouvido um pouco de uma amiguinha do Yuri na escola, que é linda, que tem um canal no YouTube que ela lê para crianças. E eu acho que compartilhar uma leitura com vocês, realmente tenham certeza que foi muito mais gratificante para mim esse retorno que vocês foram dando. E é por isso que eu precisava expor esses capítulos que estão faltando. Eu já me senti já responsável de ter que colocar e finalizar essa leitura dessa obra. Já tô tendo amigos que escrevem e que oferecendo para que eu lesse pelo menos uns 3 capítulos deles. Então, assim, fiquei lisonjeada. E sim, e vocês tendo indicação de outras leituras também, que sejam construtivas, né, gente? Que sejam positivas, que sejam reflexivas. Eu acho que é isso que nos interessa agora e para esse propósito, porque acompanhar realmente um romance ia ficar bem complicado, mas abre-se também uma porta, né? Quem sabe uma leitura de livros aí online. Mas é isso. Então eu queria dar essa explicação para vocês. E falar, o primeiro que eu li, eu não consegui colocar aqui no IGTV, porque foi um texto, fala-nos da prece de Khalil Gibran, da obra O Profeta. E foi o primeiro que eu fiz, assim, antes de falar dessa obra do Rubem Alves. E vocês podem... Vale muito a pena. Eu acho que é o vídeo que eu tenho com maior visualização. Tá no meu canal do YouTube, o Vanessa Vidal. Tem outras, Vanessa Vidal, no YouTube, mas aí vocês me acham, assim, com uma blusinha amarela. É isso, gente. Obrigada por acompanharem. Obrigada por esse feedback maravilhoso. E realmente as minhas noites estão sendo muito mais felizes compartilhando esses momentos com vocês. E o retorno de vocês que vem durante o dia também. Gratidão.